Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Santa Maria Argumentos. Aqui no edifício da Cassisme, no 5º andar, TV Santa Maria, canal 19. E como é de praxe do nosso programa, é sempre por aqui, por esse estúdio, sempre passam pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Hoje, para nossa satisfação em nosso estúdio, o meu amigo e uma pessoa muito conhecida na cidade, o delegado André Seste Diefenbach. Mas ele não veio aqui hoje para falar nada sobre esses assuntos mais pesados, que é delegacia, nada. Ele veio mostrar o outro lado para a comunidade, que é o lado, ele é um compositor de boa qualidade e um criador apaixonado por cavalo crioulo. Então, com vocês, seja bem-vindo, André, aqui nos estúdios, te sinta à vontade. Então, como eu disse, tu quer te apresentar, onde é que tu nasceu? Bom, tudo bem, Belinazzo? Um abraço para os telespectadores aí do canal 19. Na verdade, a minha família vem de Jaguari, né? Que é a vizinha aqui de Santa Maria. Meu pai é natural dali, minha mãe também. Inclusive, meu pai foi a primeira criança que nasceu no hospital de Jaguari. Veja só, quando o hospital foi construído, foi a primeira criança que lá nasceu, foi ele. Eu nasci em Porto Alegre, naquela ocasião meu pai trabalhava lá e minha mãe também, então eu nasci em Porto Alegre. Morei um tempo lá por Porto Alegre, quando bem pequeno. Depois nós nos mudamos para Guaporé. Guaporé. O meu pai trabalhava com curtume, né? Então ele trabalhou em diversos curtumes. Aí nós moramos uma temporada em Guaporé. Depois voltamos a Porto Alegre, aí ele foi trabalhar nos curtumes do Vale dos Sinos também. Nesse meio tempo aí eu me formei, fiz faculdade lá em Porto Alegre, me formei. Depois que me formei, voltei a Jaguari, fui trabalhar no escritório de um tio meu que tem. Tu te formou como advogado e foi atuar em Jaguari? Em Jaguari, Certo. Aí atuei por uns 2 anos e pouco lá. E nesse meio tempo surgiu o concurso da polícia, eu acabei fazendo e entrando para a polícia. Aí fui trabalhar de início lá em São Cepé. Certo. E de São Cepé vim para Santa Maria e aqui fiquei. Quantos anos de polícia tu já tem, André? Eu tenho a idade do meu filho, 18 anos. Muito bom. Um cara jovem já com uma bela carreira, uma carreira bastante experiente. Mas o que nós te trouxemos aqui hoje, tu vai falar de uma outra paixão, que eu sei que é uma paixão que tu tem, e os teus amigos te admiram por isso. Na verdade é uma paixão tua e da tua esposa, a Maitê, né? Que vocês a gente vê a dedicação que vocês têm com os cavalos. Então não sei o que tu quer falar primeiro da tua paixão por cavalo, ou como é que surgiu, então antes o teu lado artista, como é que surgiu já desde pequeno tu compunha música, ou já tinha esse lado mais poético, vamos dizer assim? Não, eu quando criança eu gostava de desenhar, fazer caricaturazinha, assim, desenho tipo de revista em quadrinhos e tal. E... Não tinha celular, né? Não tinha computador? Não tinha essas coisas aí que tomam o tempo da gente, né? Então eu gostava muito de fazer desenho. Depois disso aí, uma vez eu vi na internet ali um concurso literário, pela internet mesmo, assim, sabe? De um poeta que estava promovendo ali, de obra livre, de tema livre. E resolvi mandar uns textos, fazer uns textos e mandar. Aí mandei lá e me classifiquei entre os 10 primeiros. Depois mandei uma outra vez, fiquei em segundo lugar, enfim. E aí depois das amizades que você vai fazendo, aí alguns amigos resolveram cantar alguma dessas letrinhas aí que eu tinha feito e a gente acabou gravando umas 4 ou 5 aí. Mas faz anos já que eu parei até, enfim. Sim, mas não morre que não, mas é que, enfim, às vezes, por uma circunstância ou outra, acaba não se reencontrando com quem saiba tocar, porque eu não sei tocar nada, né? Sim. Então, não adianta querer escrever música sem ser músico, fica muito complicado, depende de uma outra pessoa. Né? Que saiba botar o ritmo, botar os acordes ali, enfim. Então Mas tu pode escrever só como texto. Sim, exato. Eu escrevi uma porção delas e depois guardei no computador, acabei extraviando e alguma coisa ainda tem guardado. Então, vou te fazer uma pergunta que o telespectador pode consultar.
O ano passado, no Dia das Mães, estava eu e minha mãe, já com 84 anos, nós escutamos uma música que tu fez para tua mãe. Certo. Nós choramos, que é uma música muito bonita. Tu pode dizer o título para as pessoas? É Mãe, o título é Mãe. Tem no YouTube? Tem no YouTube, tem que botar meu nome ali, tem que botar André de Effenbach. André de Effenbach, Mãe. Pesquisar ali vai ver. É uma música muito linda. Essa foi uma música que a minha mãe faleceu lá em 1991, né, há muito tempo atrás, e aí um dia eu escrevi uma homenagem. Uma poesiazinha ali, e um amigo também, o Jorge César, que é um rapaz que está sempre, é um cantor conhecido aí na cidade, aí, cantor nativista, canta bem, tem uma voz bonita. Isso. E aí um dia ele viu essa poesia e disse, eu vou experimentar vou experimentar cantar, depois eu te mando. Aí ele cantou, fez aquela melodiazinha ali e me mandou. Ficou bem legal. E aí eu salvei e botei no YouTube pra gente acabar não perdendo, né? Porque hoje em dia, com essa modernidade que tem aí, é tudo virtual, tu grava no computador e grava nisso, não sei o que, aí vem um vírus, daqui a pouco tem que formatar e perde tudo, né? É verdade. E assim fica no YouTube ou na nuvem, fica salvo. No YouTube, tá na nuvem, tá salvo, né? Ali precisando, tá ali. Então, e fora essa música que eu lembrei agora, que a gente se emocionou quando escutou, tu tem alguma outra que tu tenha marcado a tua vida? Não, marcado a minha vida, enfim, não. Essa da minha mãe é uma música mais emotiva mesmo, que eu fiz. As outras são músicas simples, música da história de campo e essa uma que é no Facebook do tropeiro, da semana passada? Essa é uma música, essa aí... Essa é de amor, né? Essa aí é uma poesia que é aquela que eu escrevi, que eu mandei para esse tal do concurso literário que eu te falei, e o cara classificou e botou num livro lá e publicou. Mas aí ele me mandou uma cópia do livro, era um poeta lá da Bahia até que fazia esse concurso literário. Aí ele classificou essa poesiazinha que eu tinha mandado para ele. E aí eu passei para uns amigos também, até o rapaz é o Adam César, faz muito tempo que eu não vejo ele, e o Christian Guterres, um rapaz que toca muito bem violão, que é filho do Jorge, do LJ Guincho, bem conhecido ali. Certo. É um rapaz que toca muito bem violão mesmo, ele andava tocando com o Galo Missioneiro lá no conjunto dele, me fugiu o nome aquele cantor bem conhecido, bem antigo lá das missões, que cantava o Timbre de Galo. Sim. Eu não lembro também. Ele tocava no conjunto dele ali, até pouco tempo estava tocando. E aí eles dois musicaram esse poema aí, uma vez, e fizeram uma gravação. Mas ficou aí fizeram uma gravaçãozinha. Aí depois, essa que tu viu no YouTube é o Ricardo Alvarez, um outro rapaz que é conhecido nosso, que fez uma interpretação dele, desse poema aí. Essa fala muito de amor, exatamente. Bem legal. Exatamente. E por então agora tu tá, mesmo aquela tua chácara muito bonita onde tu tem os cavalos, tu não tem encontrado tempo para compor? Não, tu sabe que eu nunca tive dificuldade nenhuma em escrever uma poesia. Se tu me disser assim, eu quero que... Tu pega um tema... Eu gostaria que tu contasse a história do fulano, ou uma coisa assim, ou uma coisa assada, eu não vou te dizer que em muito mais do que meia hora eu não faço. Que bom. Então não é uma coisa... É uma coisa que simplesmente... Surge natural. Para mim, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. Sim. Então, é natural, assim. Já escrevi música por encomenda aí, de um ou outro ali que eu acho que é até melhor, né? No processo criativo, se tu tem uma encomenda, um tema X... Me pedido, escreve já te deu o tema ou não? Escreve aí sobre... Sei lá, uma vez fiz uma do... Sobre o Quero, um exemplo? Teve uma que era de um tal de Antoninho Faz Tudo, que é uma lenda aí de Santa Maria, que era um antigo que teria... Diz que existiu, que existiu, que teria fabricado tudo aí. Aí o cara me contou mais ou menos algumas passagens interessantes da vida dele, eu fiz essa musiquinha aí e tal. E na época lá ele usou para tocar, porque ele era meio parente dele lá, fez um arranjo e andou tocando por aí. Então é uma coisa simples, eu não vejo dificuldade em fazer isso. Mas não faço mais porque... Primeiro porque eu não tenho tempo de estar indo em estúdio fazer gravação, ir atrás de música, procurar e tal. Eventualmente, quando algum amigo pede alguma coisa, a gente se reúne e a gente faz, mas é só por... A eventualidade vai proporcionar muito exatamente. Bem. Então vocês vejam o processo criativo dele, como cada artista tem o seu... o teu brota naturalmente. Muito bom. Bom, então nós já falamos do teu lado artista e agora o teu lado
de criador de cavalo. Agora chama cabanheiro? Como é que é? É cabanheiro? Cabanheiro normalmente é o que se chama o funcionário que trabalha, então tá. Que trabalha com cabanha, né? É o que é responsável. É o tratador principal ali dos animais. Então tu é o criador de cavalos. Eu tenho uma criação pequena de cavalo ali, tem uns 20 animais no total. Qual é a raça? São crioulos. E o crioulo? O meu, não, na verdade eu tenho um garanhão que é tubiano, né? Tubiano. E comprei ele porque é o pelo que eu acho mais bonito, né? Existe muito preconceito de pessoas, principalmente dos mais antigos, com alguns pelos de cavalo. O tubiano é um deles, que eles diziam, até tinham um ditado, tubiano só dá bom por engano. Né? É coisa de gente antigamente que diziam que era um cavalo muito chucro, ou muito brabo, ou muito ruim. E aquele teu... mas isso é crença de antigamente, enfim. Assim como tem do lubuno, que é um cavalo cinza, né? Que tem uns que dizem que aquilo é cor de pelo de rato e não gostam também. Então tem uns 2 ou 3... Mas vai se desmanchando esses preconceitos. Tem uns 2 ou 3 pelos aí que as pessoas, principalmente os mais antigos, criticam, não gostam, enfim. Mas eu crio cavalo por hobby, né? Eu não vivo do cavalo, claro. Até gasto com cavalo, na verdade. Então, eu crio porque é uma coisa que me distrai. Eu tenho a minha profissão, né? Que todo mundo sabe qual é. E quando eu tenho tempo livre, eu vou lá, eu e a minha mulher, meu filho, minha filha, quando está aí, que a minha filha está fazendo veterinária, está morando em outra cidade hoje, mas está fazendo veterinária, quando está aí, está lá também. Então a gente sempre teve essa ligação com animais. Na minha família de Jaguari, a minha mãe vem de família de quem tinha propriedade rural, né? Meu avô tinha propriedade rural. Então tu já meu pai teve, proximidade com os cavalos. Meu pai teve e tal. Então eu, quando era criança, passava sempre as férias inteiras lá, tanto as de julho quanto as de verão. Não queria sair de lá, né? A gente passava andando a cavalo e lidando com gado. Naquela época não se criava cavalo só para trabalho, né? Hoje em dia o cavalo ele tem muitas raças, uma raça para cada esporte, outras para exposições, enfim. Mas aí, depois, quando eu tive essa possibilidade de comprar uma propriedadezinha rural ali em Vale Vêneto, eu comecei a comprar alguns cavalos e tenho. E hoje, quando viu, estava cabanha Pons, né? Exato. Pons é por causa, tem muita gente que me pergunta que não sabe, por causa é o sobrenome da minha mulher. Da Maitê. E é uma família tradicional criadora de cavalos também, então eu fiz como uma forma de homenagem para ela, botei esse nome, né? Então a gente tem lá esses cavalos e criei. Evidentemente que eventualmente você vende algum, né? Claro. Porque senão eles vão aumentando e eu sou um pequeno proprietário de terra, né? Eu tenho uma terra pequena, então não tenho condições de ir ficando com tudo. Então eventualmente a gente vende alguns. E o que eu busco ali? Por que eu comprei um garanhão tubiano? Porque o tubiano ele é um cavalo de uma pelagem interessante. Para que surja outro tubiano, necessariamente o pai ou a mãe tem que ser tubiano. Senão não... Senão não sai de forma alguma, porque ele possui a pelagem, a genética dominante é a tubiana. Então precisa ter o gene tubiano. Então o que acontece? O cavalo que eu tenho, ele tem 50% de chance do filho dele, com qualquer égua, de qualquer outra cor, sair tubiano, né? Então eu uso esse cavalo. Eu tenho algumas éguas tubianas, que daí aumenta a chance para 75%. E tem outras éguas de pelo sólido, pelo sólido. Sim. O colorado, Picasso, que é o preto, né? Sim. Uma variação do preto, zaino, enfim, tem vários pelos ali. Eu tenho éguas nessas pelagens também e boto nesse cavalo e tenho tirado aí 50%, 60% dos filhos pintados como ele. E qual é a maior característica? Nós estávamos falando agora do lado estético e da transmissão da genética. E a maior vantagem em relação às outras, claro que tu vai falar das vantagens, que como tu disse, cada raça tem uma finalidade mais apropriada. Um é para corrida, um é para trabalho. O crioulo. O crioulo é um cavalo, tradicionalmente tem um cavalo de trabalho. E um cavalo rústico, extremamente rústico. É um cavalo que aguenta muita coisa que outras raças não aguentam, em termos de serviço pesado, né? É um cavalo pequeno. Sim. Né? É um cavalo comprido, e que caminha despachadamente. Essas são as características que você busca básica dele.
E é muito usado para esporte também, né? Tanto que hoje o laço comprido, que é o que chamam aí para fora o rodeio de laço, é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Tem laçadores no Brasil inteiro, tem grandes rodeios. Porque ele tem muita força, né? Tem grandes rodeios com premiações milionárias e o crioulo está ganhando o Brasil pela sua função, né? A função de trabalho, né? Sim. Que é um cavalo valente, que lida com gado, inteligente, é um cavalo muito dócil também, enfim. Tem uma série de características, além do que é um dos mais belos que existe, né? Se tu olhar na questão da proporcionalidade, é um cavalo com uma cabeça bem pequenininha, com as orelhas pequenas, existem outras raças que têm as orelhas grandes, chega a ser até parecido com burro. Isso mesmo. Né? Então, ou são muito altos, né? Enfim, é um cavalo esteticamente muito bonito, né? E por eu achar ele uma raça esteticamente muito bonita e tradicional do Rio Grande do Sul, é que eu acabei comprando cavalos dessa raça e hoje crio. E associado a isso, eu comprei o Garanhão Tubiano, porque para mim é o pelo mais bonito que existe, né? Como eu crio cavalo? Mais para satisfazer um prazer que eu tenho. Satisfação pessoal da família. E é o tipo de pelagem que eu mais gosto, eu optei por isso. E para esclarecer, porque eventualmente tem gente que entende cavalo, mais que tu, mais que eu, mas muita gente não sabe. O tubiano, então, é aquele cavalo do índio, né, que a gente vê nos filmes. O tubiano, existem 3 pelagens de cavalos malhados, é o tubiano, o oveiro e o bragado, né? O oveiro, ele é um cavalo também, o tubiano é aquele cavalo malhado tipo de índio, exatamente. Tá. O oveiro é um cavalo também malhado, só que as pintas são menos definidas, assim, são mais borradas. Tá. Exato. Esse aí caracteriza mais o oveiro. E o bragado é um cavalo cujas manchas vêm até a altura do meio da barriga para baixo, ele não passa para cima. Se passar para cima, assim, nas costas, no pescoço, aí ele se encaixa ou no tubiano ou no oveiro. Certo. São os 3 tipos de manchados que tem. Mas desses 3 tipos, o único que necessita do pai ou da mãe necessariamente com a pelagem é o tubiano. Os outros, o oveiro pode nascer, se o avô foi oveiro e o pai e a mãe tem pelagem sólida, por exemplo, pode nascer um neto, pode nascer um cavalinho que venha a ser o neto daquele oveiro e sair com a pelagem do O tubiano do avô. não tem, se não tiver... O tubiano necessariamente, o pai ou a mãe tem que ser tubianos. O avô dele pode ser o bisavô, mas não adianta. E eventualmente, se tu cruzar outro aspecto interessante é que se tu cruzar um cavalo e uma égua tubianos, e ele pegar o gene tubiano dos dois, aí ele dá o que se chama de homozigoto, que é um cavalo ou uma égua que com qualquer outro que ele reproduzir sempre vai sair na pelagem dele. Sempre? Uma coisa, sempre, 100% daí. Uma coisa muito interessante que é uma característica da pelagem, né? Não da raça. Sim, da pelagem. Qualquer raça de cavalo nessa pelagem é uma característica. Sim, porque o tubiano tem outras raças, não é uma característica especial do crioulo, né? Exatamente. Por falar em tubiano, falar não que eu quero dar aula da história aqui, quem sou eu para isso? Não, mas nós estamos aqui. Um aspecto muito interessante é que lá na época da Revolução Federalista, lá da Revolução Farroupilha, em São Paulo existia um brigadeiro que se chamava Rafael Tobias de Aguiar. Ele foi presidente da província de São Paulo lá por 2 vezes, era um político renomado e tal, e na Revolução Federalista de São Paulo, ele tentou tomar São Paulo como presidente de Sorocaba, uma época lá, e ele tentou tomar São Paulo com uma coluna de guerreiros, de soldados, e perdeu, e fugiu para o Rio Grande do Sul, para se juntar com os farroupilhas. E ele veio montado num cavalo malhado. O primeiro cavalo malhado que se teve história no Rio Grande do Sul que surgiu foi um cavalo montado por esse brigadeiro paulista que chegou aqui. E aí por isso o nome tubiano, porque o nome dele era Rafael Tobias de Aguiar. Por isso vem essa pelagem. E hoje esse termo é usado, por incrível que pareça, até nos Estados Unidos. E evidentemente tem outras terminologias, chamam de pinto, de paint horse, sim. Paint horse até uma raça, mas também lá nos Estados Unidos é usado o termo tobiano, que vem da nossa história aqui, do Rio Grande do Sul. Muito bom o senhor ver, telespectador. O André nos está dando uma aula de história. Eu vou pedir, viu como passa rápido o tempo? Um pequeno intervalo e nós já voltamos. Uma conversa pode transformar uma vida.
Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Cantando Santa Maria, Denise Reis. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi. Quero testemunhar o amor da Índia em Membuí e cultivar a semente lendária que esta paixão inspirou. Quero colher vagalumes às margens do Itembé para iluminar as sendas de liberdade dos tapes, minuanos e guaranis. Quero abraçar meus ancestrais que vieram de longe, muito longe, para servir o império e plantar seus sonhos aqui. Quero beijar a boca dos montes e saborear notas de esplendor, verde riso sonoro que fortalece mais e mais meu amor. Quero exaltar a coragem dos heróis das revoluções e desfraldar bandeiras de paz nas fronteiras deste vigoroso coração. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi, até que a vida me plante entre os seios de Maria, terra santa em que nasci. Olá, estamos de volta com o programa Santa Maria Argumentos, diretamente dos estúdios da TV Santa Maria, canal 19. André, no primeiro bloco tu nos deu uma aula falando de como é que surgiu o tubiano, né? Que foi aquele político, Tobias Aguiar, que veio se refugiar aqui com os nossos lutadores da Revolução Farroupilha. Agora eu acho que as pessoas, tu nos deu uma aula sobre como é que é um tubiano e tal. Como é que é o dia a dia? Porque as pessoas, o cavalo, tu sabe melhor que eu, o cavalo, ele exerce um fascínio nas pessoas, né? Porque é um animal diferenciado, ele tem uma história intimamente ligada com o homem do campo. A história do Rio Grande do Sul foi feita da humanidade em cima do cavalo. Na verdade, falaste bem no final, a história do homem foi feita em cima do cavalo, né? Porque todo o transporte era... Toda a idade antiga foi tudo construído por cavalos. Tudo. Né? Tudo. Pedras eram trazidas por cavalos, escravos eram trazidos por cavalos, mercadorias eram trazidas por cavalos. As pessoas eram transportadas. Pessoas eram transportadas. Tanto que até hoje a medida de potência de motores é cavalo de força, né? Exatamente. Isso vem da proximidade do ser humano com o cavalo. Então as pessoas exercem esse fascínio, né? A gente vê, invariavelmente tu vê nos lugares pinturas de cavalos bonitos, independente da raça, né? Então tu podia, eu acho que, esclarecer o nosso telespectador, que é um telespectador bastante esclarecido, ou aqueles que porventura queiram criar cavalos, ou até te visitar, né? Sim. Tu recebe as pessoas lá, alguém que quer dar um passeio ali em Vale Vento, é bem pertinho ali de onde se faz as comemorações da Semana Cultural Italiana. Eu acho que dá 1 quilômetro dali, né? Se der 1 quilômetro. Então a propriedade dele é uma propriedade muito bonita, o lugar é maravilhoso. Então vocês pode ir lá visitar a título de curiosidade. E também se quiser comprar um cavalinho, tu não te ofende, né? Não. Que isso. Até aproveitando, Belinazzo, o espaço ali, quem quiser dar uma olhada, tem uma série de fotos dos cavalos que eu tenho lá. Depois nós vamos divulgar no programa. No Facebook ali, é só procurar ali, Cabanha Pons ali, vai aparecer. Então o endereço repete. É Cabanha Pons. Procura pelo nome ali no Facebook, certo. Vai aparecer. Quem quiser nos visitar, bota no Google Maps lá, Cabanha Pons, vai aparecer o local também, não tem erro. É bem fácil, né? É fácil, chegando lá é só perguntar pro pessoal lá do Vale Vento, onde é que é o Homem dos Cavalos, que é o jeito que conhecem lá. Que tem o pioneiro lá. Exato. Lá é uma região de colônia, né? De pequenas colônias, então não é muito comum as pessoas usarem cavalo, eles trabalham mais a pé mesmo, né? Exatamente. É pequeno agricultor, então não tem essa tradição de ter cavalo. E como é que é o dia a dia, que as pessoas têm curiosidade? O dia a dia, a gente sabe, vamos reforçar, que não é a tua atividade principal. A criação de cavalos é um hobby para ti e para tua família, para os teus filhos. Mas como é que é o dia a dia de uma cabanha de forma geral? Como é que é o dia a dia
para que se tenha um animal que seja registrado, que tenha toda aquela formação aceita, né, para ser registrado. Existe, vamos falar do cavalo crioulo, as outras raças não devem ser muito diferente disso. Sim. Existe uma associação de criadores de cavalo crioulo. Nessa associação existe um registro genealógico, que comparando é um cartório de registro de nascimento de pessoas, é basicamente a mesma coisa. O que acontece lá? Você tem num cavalo, tem toda a linha genealógica dele até a 5ª geração. Até a 5ª? Até a 5ª. Então tem todos os ancestrais dele até o nascimento dele. Vem nesse documento a árvore genealógica do cavalo, o nome dele, o nome dos pais, dos avós, dos bisavós, dos trisavós, dos tataravós lá. Muito bom. Né? Então está tudo ali especificado. Hoje em dia é feito... Bom, vamos começar a explicar para quem queira criar um cavalo, então, para quem queira poder registrar os filhos. Título de curiosidade. O título de curiosidade. A pessoa tem que ter, então, a égua, né? Devidamente registrada. Usar nela um garanhão devidamente registrado. Aí, a partir disso, se faz uma comunicação de que essa égua foi coberta pelo garanhão tal, à associação. Associação Brasileira, Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo. Aí se faz uma comunicação que essa égua foi coberta a égua X foi coberta pelo cavalo Y. Tal data. Fica lá na associação esse controle. Quando nasce o potro, aí tem que chamar um técnico da associação. Né? Você chama um técnico da associação. Aí esse técnico vai lá avaliar o seu potro ou potra. Né? Vai lá ver... Ou tantos potros que tenham, né? Ou tantos quantos tenham. Vai lá ver o seu potro ou potra, vai lá, olha se ele está no pé da mãe mesmo, se aquela égua é a mãe dele, se ele está mamando na égua. É coletado fios da cola do rabo do cavalo, é mandado para fazer DNA, para ver se é filho do cavalo da égua, enfim. Então tem uma série de despesas, por isso que às vezes um cavalo, quando é vendido, ele não é tão barato, né? Se for contar assim, vai botar uma égua com um cavalo, a gestação são 11 meses. Certo. Tá? Para você começar a domar um cavalo, para poder usar ele, são mais 2 anos. Você começa a partir 2 anos? Você começa a partir dos 2 anos de idade. Então aí, para te ter um cavalo da tua criação, que for montar, leva pelo menos 3 anos, né? E nesse meio tempo, ele consome... sim. Né? Tem todo o gasto com alimentação, com tudo, depende qual é a finalidade que quer ter o cavalo. Se quer ter um cavalo para exposição, vai ter um gasto maior, evidentemente. Exato. Se quer um cavalo para estimação, para o trabalho, para dar suas cavalgadas, aí o gasto é menor. Claro. Né? Porque para a exposição o cavalo tem que ser extremamente preparado, né? Então ele tem que estar muito bem alimentado, tem que estar exercitado, tem que estar... pelo impecável. Ele tem que estar musculoso, ele tem que passar pelo tratamento de pelo, por todas essas coisas. Além de ele ter que se ajudar, né? Ter que ser um cavalo bonito e dentro do padrão da raça. Né? Sim. Ele tem que ter o componente genético, né? Senão... Exatamente. Tem que ter as características da raça e tem que estar bem preparado, bem alimentado, bem nutrido, bem tudo, né? Então, o que eu posso dizer para quem tem vontade de ter um cavalo, por exemplo, e não tem uma área rural, existe uma série de hotelarias aqui em Santa Maria, por exemplo, que hospedam os cavalos ali, e não é absurdamente caro você manter um cavalo. Para manter aquela paixão, né? Então... Para manter quem gosta de andar no fim de semana, ir num rodeio, ou ir passear, fazer uma cavalgada. Isso. Não é uma coisa cara. Tu não precisa ter uma propriedade rural. Não precisa ter. Pode comprar o seu cavalo, bota numa hotelaria dessas aí, um cavalo vai te dar uns R$350 de despesa por mês entre hotelaria e alimentação, tranquila. Não é caro se tu considerar um cão de guarda de grande porte? Um cão de grande porte, hoje come isso. Mas come isso de ração? Uma ração de boa qualidade? Então é um animal que muita gente pode ter, tem condições de ter, se gostar, se quiser. Certo. Né? Enfim, evidentemente que aqui em Santa Maria tem um número grande de criadores de cavalos, muito maiores e muito mais experientes do que eu, que inclusive ganham uma série de exposições. Sim. Enfim, eu tive a felicidade já de participar de 2 ou 3, ganhar uma com uma égua prenha ali e tal, e algumas outras... tu já tem essa experiência das exposições. Algumas não se vai bem, outras... Normal, mais ou menos, como qualquer competição. É normal, e até porque eu sou um iniciante nisso. Exatamente. Né? Eu sou mais um apaixonado, é mais um hobby para mim do que uma profissão. Eu não vivo disso, né? Eu já disse no Exatamente. início. Inclusive eu gasto dinheiro com isso. Né? Então, mas existem
excelentes criadores em Santa Maria e de ponta que ganham exposições aí. Existem centrais de reprodução aqui em Santa Maria também. E às vezes são de famílias já com tradição há 2, 3 gerações na criação. Grandes animais da raça. Aí, então, Santa Maria é uma cidade muito bem servida nesse aspecto de cavalo crioulo. Tu vê. É extremamente bem servido. Nós temos aqui um rapaz que é meu amigo, que é proprietário de uma central de reprodução, o Felipe Rocha, 158 ali, que ele tem grandes pais da raça, cavalos renomadíssimos e valiosíssimos ali. E que ficam ali são feitas as inseminações e um sem número de éguas aí. Aí ele comercializa sêmen. Na verdade, ele faz o procedimento, né, de reprodução. Tem cavalos de vários proprietários ali. Sim. E dali já saíram muitos campeões da Expo Inter, né, finalistas da Expo Inter dali. E um dia, quem sabe, a gente chega lá também, mas é uma coisa que demora, né? Não adianta ficar... Mas tu não tem pressa não, como eu disse antes, o cavalo leva 11 meses para nascer. Você tem que acertar um cruzamento de um cavalo bonito com uma égua que gere um produto bonito, que tenha condições de estar disputando exposição. Então, só para ele nascer 1 ano, para você poder avaliar ele, se ele vai ter condições ali, ele tem que estar acima dos 2 anos já formado, um cavalo formado, aí vai trabalhar ali 6 meses, 1 ano domando esse cavalo, depois preparando. Até ele chegar a uma idade competitiva ali, são 6, 7, 8 anos aí ou mais, né? Tu não pode ser muito ansioso, né? Tem que... Não. E é normal se tu criar tu criar um gado ou até mesmo o cachorro de raça, tu pega, por exemplo, uma cadela, tem 12 filhotes, às vezes um tem mais a característica do pai e da mãe, né? Isso eu acho que nos cavalos acontece a mesma coisa. Tipo, na segunda ou terceira... A vantagem do cachorro, por exemplo, é que dá uma ninhada, né? Exatamente. Aí tu se cria para exposição, tu tem dois bons animais reproduzindo e dão 7, 8, 10 filhos ali. Tu consegue tirar um já na primeira ninhada. Tu visualiza, né? O cavalo tu tem que esperar outra cria. O cavalo é um filhote só, né? Um filhote por ano. Mas uma égua e o mesmo pai, tipo, às vezes na primeira cria não dá, mas na segunda pode dar um excelente... Não é? Pode sim. E no inverno, agora que nós estamos ainda no inverno, qual é o cuidado especial que tu tem com os teus cavalos lá? Eu tenho alguns cavalos que ficam em cocheira, né? Que até nós não abordamos esse assunto da rotina da cabanha, acabamos desviando. Mas eu tenho alguns cavalos que ficam em cocheira e outros no inverno se põem em pastagem de azevém, né? Que é um capim que vem bem no inverno. Tem bastante... Bem nutritivo e eles ficam em bom estado, não emagrecem, não sofrem, não descai estado, enfim. Sim. E aí, porque normalmente a reprodução do cavalo crioulo se faz na primavera, tá? Que é a época mais propícia à reprodução. Então, os cavalos, como levam 11 meses, começam a reproduzir as éguas que começam a reproduzir ali em início de setembro, elas vão dar cria em agosto, que é inverno. Exatamente. Ou fim de julho, agosto ali, que é forte do inverno. Então, as éguas estando numa pastagem boa, como é o azevém aí, que ela está preparada. Ela está preparada, está forte, vai ter bastante leite, o potro vai nascer, já vai pastar numa pastagem de qualidade. Isso. Vai desenvolver mais rápido, né? E no verão pode deixar na pastagem nativa tranquilamente. Não há problema. Não há problema nenhum. E eu tenho alguns animais na cocheira, que são os garanhões ali. Eu tenho o garanhão meu, tenho 2. Mas uso praticamente só o tubiano. Tem mais outro que é filho do meu tubiano lá na cabanha, que é... Tu tá preparando ele? Não, esse é de um amigo nosso, do Rafael Melkers, que comprou, um advogado. O Rafael que tá... Ele comprou esse cavalo de mim lá pro outro ainda, e ele fica lá e tá preparando lá. Além dele, tem mais outros 2 garanhões que são de amigos nossos que deixam lá. E alguns potros e éguas que ficam na cocheira. Então, o que é a rotina desses animais aí? 7 horas da manhã, levantar da comida. Eles têm uma rotina... O cavalo, para ele ficar em bom estado, ficar bonito e ficar feliz, ele tem que ter rotina. É diferente da gente, né? A gente gosta de sair, viajar para um lugar, passear para outro, comprar outro carro, arrumar uma namorada nova, né? Então, mas o cavalo não. O cavalo não. O cavalo, para ele estar feliz, quer rotina. Quanto mais ele fizer as mesmas coisas no mesmo horário, ele mais feliz ele está. E aí, ele estando mais feliz, mais calmo, mais tranquilo, ele desenvolve melhor. Né? Fica num estado mais bonito, fica mais gordo, fica mais forte, fica mais tudo. Então, o cavalo
segue uma rotina. Eu tenho lá, como a minha cabanha é pequena, eu tenho um empregado lá, ele dá aveia, 7 horas da manhã da ração, depois nesse intervalo da alfafa, meio-dia da ração de novo, aveia, de tarde da alfafa de novo, de noite da ração de novo. Bem alimentado. O cavalo tem que comer, para ele estar bonito ele tem que comer, ele é um bicho que come, ele é grande, ele come ali, sei lá, 6, 8, 10% do peso dele por dia, ele tem que comer, então tem que comer. Coisa de 10 quilos por dia aí, de alimentação, ele tem que comer. Então, isso um cavalo para ficar bem preparado, né? Para ficar bem preparado, a gente faz assim. Aí tem lá o açude, tem um cabo de aço estendido no açude, que tu vai lá, passa quando tá calor, né? Para exercício. Quando tá frio, quando tá frio a gente não faz muito para não judiar que tá frio demais, mas senão eles vão, passa, atravessa o açude, nada para um lado, volta para o outro, vai para um lado, volta para o outro, faz a natação deles lá. Ele é quase como um atleta, né? Ele exatamente. Boa alimentação. Ele tem que ter boa alimentação, né? tem que ter preparo. Aí tem um redondel também, né? Um redondel com bastante areia, que daí fica pesado para ele caminhar, para ele fazer força. Bota ali, faz ele correr para um lado, corre para o outro, troteia para um lado, troteia para o outro. Esse redondel também é um sistema que se usa para a doma racional de cavalos hoje em dia, né? Sim. Se doma dentro desses redondéis aí que tu doma, faz o cavalo se aproximar, enfim. Isso aí dá para falar outro dia num outro programa sobre isso. Sim, daí não há aquela... foge daquela doma isso. Tradicional. E tem a doma mista também, tem vários tipos de doma, né? Sim. Tem a tradicional, a campo fora, tem... Mas a maioria hoje em dia do centro de doma, ele tudo usa... Mas tu entrega um cavalo domado também, ou não? Sim. Desde que o cliente esteja disposto... Sim, né? Sem problema. Eu como um cavalo. Eu normalmente acabo vendendo meus potros lá meio pequenos ainda. Quando eu não vou ficar com algum deles ali, que alguns a gente tem que ficar, né? Porque os outros que eu tenho não são meus, aliás, são meus, mas são comprados, não estão no nome do meu registro lá, do meu afixo. Então alguns a gente separa para ficar ali, que acha mais bonitinho ali, tá? Claro. Vamos ficar com esse aqui, com esse aqui. E alguns eu vendo, mas eu acabo vendendo eles jovens ainda por causa desse diferencial da pelagem. Né? Que tem muita gente que não gosta, como eu falei. O jovem mas quer dizer quantos meses? Mas tem muita gente que gosta. E aí gosta e se apaixona, porque o tubiano é um cavalo que ele é diferente. Claro. Ele pode ter exatamente a mesma característica do outro, mas acho que não vai existir nenhum com as pintas com o mesmo desenho. Não. Então ele é sempre um cavalo diferente. E para quem procura alguma coisa assim, né? Aí o cara vai lá, olhou, me apaixonei por esse cavalo, leva. Idade certa não tem, já vendi cavalo com 1 ano, já vendi cavalo com 6 meses. Ele jovem assim é 1 ano. 6 meses, 1 ano, antes de já tomar. Já dá problema. Ele termina de mamar quando? Normalmente 6 meses dá para tirar. 6 meses, dá para tirar. 6 meses tira aí, bota num lugar de boa alimentação, solto ou preso. E as regiões que tem interesse, tu me disse que tu já vendeu cavalo para Santa Catarina, né? Já vendi para o Paraná, já vendi para Santa Catarina, já aqui no Rio Grande do Sul, alguns lugares aí também. Bom, Então vai construindo o teu nome, né? E divulgando a raça, né? Porque eu acho que, embora tu diz que tem grandes criadores de cavalo, eu acho que especificamente do tubiano não tem muitos, né? Existem alguns também, existem, claro, existem alguns maiores e bem mais experientes também, que eu. Também mais dedicado à pelagem, né? Não vou dizer especializado, dizer mais dedicado à pelagem. Existe. E éguas? Éguas tu tem soltas no campo, as éguas que serão tipo as futuras mamães? Isso, eu tenho algumas que eu deixo em cocheira também, porque eu gosto mais delas. Sim. Que nem... Enfim, eu tenho uma criação lá, eu tenho 20. Mas desses 20 aí, tem 4 ou 5 que eu gosto mais. Esse é normal, né? E esses 4 ou 5 que eu gosto mais, eu deixo eles na cocheira. Isso aí. Daí eles ficam perto, porque a minha atividade é essa, como é um hobby e como eu tenho pouco tempo, eu costumo ir lá nos sábados, quando não estou de plantão, domingo, enfim, é o horário que tu pode, tu tá lá. O tempinho que eu posso, eu vou lá. E aí, quando eu estou lá dando uma olhada lá, aí eu deixo esses que eu gosto mais perto, né? Aí, muito bom. Então... Nós vemos como é que é, tu nos deu uma aula e já está acabando o programa. Tu vê? Quando o assunto é gostoso, o Felipe, filho, está aqui de assistente, né, observando, é um telespectador privilegiado. Né? Então eu agradeço a tua visita. Nós teremos outros espaços para te falar mais, mas tenho certeza que eu acho que o telespectador aprendeu muito
ou matou a curiosidade em saber mais sobre essa raça, porque é uma raça diferente. Então, muito obrigado pela tua presença, André. Venha mais vezes. Tu quer deixar uma mensagem final para o telespectador? Fica à vontade. Só mandar um abraço para todos que nos assistiram, né, Belinazzo? Certo. E deixar um convite aberto para uma hora de fazer um programa desse tipo sobre cavalos lá, né? Nós Sim, levar uma câmera uma hora que der e fazer umas imagens lá. Fica melhor até de explicar alguma coisa que sim. Eventualmente tem alguma curiosidade em saber. Né? Mas esse programa vai estimular. Estimula a curiosidade. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser.